Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todo o povo de Deus. Amém? Neste momento, meus irmãos, nós estamos aí, para honra e glória do nome do Senhor, estamos dando início a mais um culto na presença do Senhor. Porque a partir do momento em que nós nos reunimos, diz a palavra de Deus, aonde estiver um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você está reunido aí na sua casa, com seus familiares. Eu estou aqui também, reunido com os meus familiares, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu convido os irmãos a estarem abrindo a sua Bíblia nos Salmos de número 112. Você que está com a sua Bíblia aí, por favor, abra comigo nesta noite nos Salmos de número 112. Amém? Aproveitando que os irmãos estão encontrando, a palavra, eu gostaria de estar aí falando aos irmãos que na sexta-feira, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui, em nome de Jesus, estaremos fazendo aí o culto de libertação, estaremos trazendo uma palavra para você, e esta palavra será uma palavra que o Espírito Santo vai falar ao teu coração, e o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração de uma forma tremenda. Esteja convidando os seus familiares, esteja aí clamando pela sua família. Quem sabe a sua família está passando por um momento de crise, um momento muito difícil, e então quero convidar a você que não consegue dormir, você que vê vultos, e ouve vozes, você que é uma pessoa muito nervosa, você que está sentindo que tem algo errado na tua vida, que você não vai para frente, que as coisas não dão certo, você é uma pessoa, muitas das vezes, que vive chorando, triste, oprimida, enfim, eu quero convidar a você, na sexta-feira, a estar aí, entrando no canal às 19h30, porque eu venho trazer da parte do Senhor uma palavra de vitória para a tua vida, e através desta palavra o Espírito Santo vai te instruir de uma forma sobrenatural, e as correntes vão cair por terra, porque a palavra de Deus fala, que Deus, ele age no nosso coração, e ele age de que forma? Através da palavra dele. Da maneira que você for ouvindo a palavra, entendendo a palavra, Deus vai trabalhando no teu coração a cada dia mais. Amém? Então, em nome de Jesus, às 19h30, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui no culto de sexta-feira, culto de libertação. No domingo, estaremos às 18 horas, para a honra e glória do nome do Senhor, trazendo mais uma vez uma palavra inspirada pelo Espírito Santo para a tua família. Se reúna com os teus familiares, esteja pronto às 18 horas, não faça compromisso, não deixe de ouvir a palavra de Deus. O domingo é dia do Senhor, é dia que nós temos que estarmos aí, É lógico que os outros dias também são, meus irmãos? Os outros dias são dias que todo dia nós temos que estarmos na presença, entrando na presença do nosso Deus. Mas no domingo, eu convido você a se unir conosco, daí numa corrente de oração, intercedendo pelos nossos familiares. Se você tem pessoas aí na tua família que não conhecem a palavra de Deus, que você tem orado e tem pedido, clamado pela alma dela, para que ela venha ter um encontro com Cristo, eu convido você a chamar ela, convida ela para ouvir a palavra de Deus. Deixa aí Deus trabalhar, deixa o Espírito Santo trabalhar, que você vai ver que obra linda que o Senhor irá fazer. Amém? Salmo de número 112. Vamos fazer a leitura nesta noite. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos se deleita em grande maneira. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Para os retos nasce luz no meio das trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom tem misericórdia e empresta,
governa as suas coisas com juízo, pelo que não será nunca abalado. O justo estará em memória eterna. Não terá temor de má notícias o seu coração. Está disposto, confiando no Senhor. Está bem firmado o seu coração. Não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalha, dá aos necessitados a sua justiça. Permanece para sempre, e a sua força será exaltada em glória. O iníquo o verá, e se zangará, rangerá os dentes e desfalecerá. O desejo dos iníquos perecerá. Glórias a Deus. O desejo dos iníquos, diz a palavra do Senhor, perecerá. Então, nesta noite, meus irmãos, Deus já começou a falar conosco na sua palavra, de uma forma tremenda. O Senhor está dizendo aqui que aquele que comete a iniquidade, vai ranger os dentes e vai perder as forças, vai perecer. Deus tem nos dado vitória, a nossa vitória vem do Senhor. Que o Espírito Santo nessa noite venha aí falar com você, que o Espírito Santo nessa noite venha falar conosco. Nós temos certeza que Deus tem uma palavra abençoada para todos nós. Nesta noite, lembrando os irmãos que para a honra e glória do Senhor, nós já estamos entrando no 5º elo da campanha A Purificação da Família. Todos os anos, até nos dias, até algumas semanas atrás, é de costume todos os anos fazermos essa campanha abençoada. Todos os anos Deus tem nos dado a oportunidade de fazermos a campanha para Deus quebrar as maldições, para que o Senhor venha limpar a nossa casa de toda imundícia, de toda obra do mal. Nós estamos fazendo essa campanha há alguns anos e temos visto, meus irmãos, quantos milagres, quantas pessoas têm aí testemunhos maravilhosos do que Deus fez através dessa campanha. Então, se você não teve a oportunidade, quem sabe você está ouvindo sobre esta campanha no culto hoje, a primeira vez que você ficou sabendo a respeito dessa campanha, nós temos o 6º e o 7º elo para terminarmos ela. Mas eu creio que pela fé, se você quiser entrar para participar dessa campanha conosco, será uma bênção. O Espírito Santo vai fazer uma obra muito grande na sua vida. Venha fazer com fé, porque se você colocar a tua fé em ação, milagres vão acontecer, grandes vitórias vão acontecer na tua vida. É tempo de confiarmos no Senhor e apresentarmos a nossa família na casa do Senhor. Então, você que ainda não entrou, restam 2 elos. Faça com fé, confiando, porque o Senhor irá aí transformar a tua vida. Se você vai começar hoje, no 5º elo, pegue aí uma garrafa com água, 2 garrafas. Uma será a água que você vai beber, que nós vamos estar consagrando, e a outra água será a água que você vai aí limpar os cômodos da sua casa. Aqueles que começaram a fazer desde o começo, começaram desde a entrada, e em cada culto, a água foi apresentada, nós oramos para que esta água fosse aí, para ser usada, fosse usada em cada cômodo, para que esses cômodos fossem limpos. Então, eu não sei em que elo que você está, mas os que estão começando, como resta 2 elos, você deverá pegar a água e deverá então passar na metade dos cômodos da sua casa, e no próximo elo, você deverá passar em mais alguns cômodos. Enfim, você deverá agora fazer a metade por metade, porque hoje é o 5º, resta mais 2. Então, você pode começar hoje, se na tua casa tem 9 cômodos, faça primeiro em 3, no 6º elo mais 3 e no 7º elo mais 3, que vai dar os 9, tá certo? Porque assim você vai estar dividindo, as etapas por etapa, você vai estar aí conseguindo fazer a limpeza em toda a sua casa. Amém?
Nessa noite nós vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor. Você que está com a sua Bíblia aberta, eu convido você a abrir comigo no capítulo de número 16, versículo de número 20. Abra comigo nesta noite. Abra comigo nesta noite em 2 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 20. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel. E Absalão então disse a Aitofel: consultai entre vós sobre o que faremos. E Aitofel disse a Absalão: entra nas concubinas de teu pai, que ele deixou para guardar a casa, e todo o povo de Israel ouvirá que tens feito aborrecível a teu pai, e assim se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus, pedindo ao Senhor que venha nos dar orientação, que venha me dar orientação e direção, para que mais uma vez, Ele possa usar aí a minha boca, para que eu seja um canal, para que o Senhor nessa noite ore por mim, peça a Deus aí aonde você está, para que o Espírito Santo venha falar comigo, para que Deus venha tocar mais uma vez na minha boca, e que toda palavra que saia da minha boca seja uma palavra que o Senhor queira que chegue aí até onde você está. Amém? Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloco mais uma vez a minha vida no teu altar. Coloco a vida de cada um dos ouvintes, dos meus irmãos que estão aí entrando no 5º elo desta campanha. Entrego também aqueles que não tiveram oportunidade de entrar antes, que venha também, Senhor meu Deus, que estão aí prontos para participar, que eles venham ser alcançados pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha nos orientar e venha nos direcionar. Que toda força contrária, toda obra contrária, toda obra do diabo caia por terra. Deus, cerca os nossos lares, cerca este lugar, joga por terra toda opressão. Que a Tua palavra, Senhor meu Deus, seja uma palavra, meu Pai, abençoada nesta noite. Que esta palavra, Deus, venha, Senhor meu Pai, fazer a diferença na vida de cada um daqueles que vão ouvir. Que através desta mensagem o Teu Espírito Santo venha trabalhar para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nesta noite nós fizemos a leitura, no capítulo de número 20. E diz o texto que Absalão, ele recorre a Aitofel, ele consulta Aitofel, pedindo a Aitofel que orientasse a ele acerca do que ele deveria, de como ele deveria fazer para tomar o poder. Absalão havia decidido que ele iria tomar o trono de Davi, o rei de Israel. Como nós sabemos, Absalão, meus irmãos, estava aí com o coração amargurado. Absalão estava sendo orientado por Satanás de que forma e de que maneira ele iria tomar o poder. A revolta entra dentro do coração de Absalão. Absalão agora se torna inimigo do seu próprio pai. E diz a palavra do Senhor que ele recorre a um homem chamado Aitofel. Este homem, chamado Aitofel, que vivia em Jerusalém, era um homem muito conhecido. Todas as pessoas que eram influentes, pessoas nobres, pessoas ali que precisavam tomar decisões importantíssimas, recorria a Aitofel, buscava conselhos, em Aitofel, porque este homem, diz a palavra, que era um homem
na sua época, no seu tempo, um dos homens mais sábios ali de Jerusalém, de Israel. Ele era o conselheiro do rei. Este homem, meus irmãos, Aitofel, era praticamente o melhor amigo do rei. O rei Davi, quando tinha algum problema, quando precisava tomar alguma decisão importante, quando precisava de um conselho, a quem Davi recorria? A quem ele buscava? A Aitofel. Aitofel era direcionado por Deus. A sabedoria que estava sobre a sua vida havia sido dada por Deus. E este homem era usado por Deus para orientar o rei de Israel. Mas diz o texto que por conta de algo que havia acontecido no passado, Aitofel se torna um dos maiores inimigos de Davi. E ele decide se unir com Absalão para derrubar a Davi, para arrancar Davi, do trono. Ele se une com Absalão. E Absalão, sabendo que Aitofel era muito sábio, ele agora começa a tomar conselhos com Aitofel. E ele questiona Aitofel dizendo: me orienta, me direciona, eu preciso saber de que forma eu irei conseguir derrubar o rei. Me mostra, fala comigo, porque aquilo que você me falar, tudo aquilo que você me orientar, eu vou seguir, porque tudo que eu quero é tomar o poder. Eu quero ser o rei de Jerusalém. O meu pai, ele não vai conseguir prevalecer, porque dentro do meu coração eu já tomei a decisão que eu vou tomar o poder. Satanás estava manipulando a mente de Absalão. E por que ele conseguiu dominar Absalão? Porque Absalão havia tomado ódio do seu próprio pai. Absalão olhava para Davi e não via ele como rei e não via ele como pai. Ele via ele como seu maior inimigo. Porque no passado Davi havia negligenciado, Davi havia deixado aí de tomar algumas atitudes, e por conta dessas decisões que ele deixou de tomar, ele acaba tendo o seu filho como o seu pior inimigo. Não existe coisa pior, meus irmãos, do que contenda e briga dentro de casa. A pessoa pode ter riqueza, a pessoa pode ali desfrutar do bom e do melhor, mas se dentro da sua casa não está tendo paz, você não consegue ter alegria, você não consegue ser feliz. Porque eu costumo dizer que é melhor morar em uma tapera, tendo ali amizade uns com os outros, tendo ali muitas das vezes harmonia, do que viver num palácio ali guerreando e pelejando um contra os outros. Igual eu costumo dizer muitas das vezes, tem lares que às vezes a gente observa, passa diante de muitas casas e olha ali e vê aquela casa tão linda, tão maravilhosa, e pensa assim: nossa, quem me dera se eu morasse numa casa assim. Mas o que a gente não sabe, que muitas das vezes dentro daquela casa, na maioria das vezes, as pessoas estão se matando lá dentro, um torcendo para o outro se dar mal. Quantas vezes o marido deixa a mulher numa casa confortável, mas sai para a rua e fica a madrugada inteira e passa a noite no colo, nos braços da amante. Quantas das vezes ali o pai e a mãe estão dentro daquela casa confortável, aquela casa luxuosa, tem dinheiro para gastar, come do bom e do melhor, mas não sabe para onde o filho está. Às vezes o filho deixa tudo dentro de casa e vai para uma boca, às vezes está andando com má companhia e os pais ficam ali chorando, com medo, temendo que o filho não retorne para sua casa. Esse Absalão teve riqueza, teve a roupa que queria, comia do bom e do melhor. O seu pai era o rei de Israel. Este homem era bonito dos pés à cabeça, diz a palavra de Deus, que não se via defeito neste rapaz, mas o que ele mais precisava ele não teve. O que ele mais precisava, obter, além de riqueza, além de poder, além de joia, além de roupa, além de comida, ele precisava ter o amor do seu pai. E diz a palavra que o seu pai, não soube lidar
né, com os seus filhos, e por conta das decisões erradas que ele toma, porque ele não conversava com os filhos, não dialogava com os filhos, não dava atenção, acabou ali surgindo vários problemas dentro do seu lar, dentro da sua casa, e ele preferiu ali fazer vista grossa, preferiu não dar atenção para os problemas, achando que tudo ia se resolver, né, sozinho. Ele, quando acorda, era tarde demais, porque quando ele se dá por conta, o irmão havia estuprado a irmã. Quando ele se dá por conta, o irmão mata o outro irmão para vingar ali o incesto que havia acontecido, né, dentro da sua própria casa. E então, tudo isso que acontece dentro do palácio, todas as coisas ruins que vão acontecendo, Davi começa a perceber que tudo isto era culpa dele, porque ele era servo de Deus, homem de Deus, mas ele não cuidou da sua família como deveria cuidar. Saiba você que você tem que velar pela tua família, tem que cuidar da tua família, porque a família que Deus te deu é responsabilidade sua. Você não pode simplesmente cruzar os braços e fazer de conta que nada está acontecendo, porque o problema mais cedo ou mais tarde vai vir. Se você quer ter filhos abençoados, mostre o caminho para os teus filhos, leve os teus filhos para a casa do Senhor. Se é pequeno, leva para a escolinha bíblica, ensina os teus filhos a orar, a lerem a Bíblia, fale de Jesus, fale do amor de Deus para os teus filhos e dê amor para os seus filhos. Tem muitos pais, meus irmãos, tem muitas mães que às vezes os filhos não se alimentam, andam sujos, às vezes a casa chega a feder, porque a pessoa passa o tempo todo diante de um celular, diante de um Facebook, no telefone, cuida da vida dos outros, cuida de tudo, mas não cuida de dentro da sua casa. E aí o filho vai crescendo da maneira que ele quer, vai vivendo do jeito que ele quer, até que chega um dia em que o pai e a mãe assusta, mas é tarde demais. Quando acorda, ali o filho foi adotado pelo traficante, a filha ali, Deus o livre, acaba se tornando uma moça vulgar, uma prostituta, porque está andando aí com moças levianas e as mães não estão vendo, não está vendo o que está acontecendo, não tá sabendo o que os filhos fazem, o que deixam de fazer. Então, este Absalão, ele toma raiva do pai, ele se torna inimigo do pai. Ele não quer saber se o pai é ungido de Deus, se é servo de Deus, se é escolhido de Deus. Ele se levanta e diz: eu vou te derrubar, eu vou te destruir, eu vou acabar com você, eu vou tomar o poder e o teu trono vai ser o meu trono. Davi agora passa a ter o seu filho, que é sangue do seu sangue, como o seu pior e maior inimigo. Absalão se torna o pior pesadelo do rei de Israel. Este rei que havia vencido o gigante, que havia arrancado a cabeça de Golias, que havia matado o leão, que havia matado o urso, que havia vencido inúmeras pelejas, inúmeras guerras com os valentes, que andava lado a lado com ele, agora decide fugir. Ele foge, ele está com medo, ele diz para os seus homens, 600 valentes: vamos embora, vamos sair daqui, para que nós não venhamos ser alvo de Absalão, para que ele não venha acabar conosco. Os valentes de Davi não reconhecem Davi, porque Davi, ele nunca foi covarde, ele nunca fugiu, ele nunca correu de leão, de urso, de gigante. Agora ele está correndo do seu próprio filho. E então os seus valentes olham para Davi e diz para ele aquilo que, se o senhor, por que o senhor não muda de ideia? Olha bem o que está acontecendo, não é preciso nós sairmos daqui, nós estamos com o Senhor, ó rei, aquilo que o Senhor quiser que a gente faça, nós estamos dispostos a morrer pelo Senhor, estamos dispostos a dar a nossa vida, aquilo que o Senhor disser nós vamos fazer. Mas Davi, ele não tem coragem de ficar, porque ele sabe, ele imagina, ele sente que se ele ficar, o pior vai acontecer, porque ele sabe que ele não tem mais um filho, ele sabe que ele agora tem um inimigo que está querendo acabar com a sua vida.
e então ele vira as costas, decide perder o trono, decide deixar tudo para trás, ele decide ir embora, cobre a sua cabeça, e diz a palavra que ele levantava o rosto, caminhava descalço e chorava amargamente. Creio que pela cabeça de Davi, quantas vezes ele imaginou e se lembrava ali de Absalão pequenininho, no seu colo, andando com ele. Imagino que Davi teve inúmeras lembranças a respeito de Absalão, e agora ele olha e diz: aquele filho meu morreu, acabou, ele não existe mais. Não me resta saída, não tem mais o que fazer, porque eu perdi Absalão. Deus está observando e está olhando para Davi. Deus está cuidando da vida de Davi, mas Deus também está permitindo que Davi passe por tudo que ele está passando, para que ele se lembre, para que ele seja disciplinado, para que ele possa ser corrigido, para lá na frente não tornar a tomar as mesmas atitudes erradas que ele havia tomado antes. Tem coisas que Deus permite que a gente passe, tem lágrimas que Deus permite que a gente venha a derramar, porque para nós aprendermos a não cometermos os mesmos erros que no passado nós cometemos. Tem coisas que você está passando agora, que Deus está mostrando para você, Deus está revelando para você: olha, se você continuar fazendo o que você estava fazendo, negligenciando do jeito que você estava, você vai continuar a ter os mesmos problemas ou até maiores do que você está tendo agora. Davi está desconsolado, triste, abatido, ele quer a morte. Ele está levando a arca, os sacerdotes estão indo com ele, mas Davi agora, ele está tão amargurado, que ele chama os sacerdotes e diz para os sacerdotes, ele chama os sacerdotes e diz para eles: volte, leve a arca, volte com a arca para Zadok e Abiatar. Ele diz: pega a arca, volta com a arca para Jerusalém, e se for da vontade de Deus que eu retorne para Jerusalém, Deus irá me honrar e Deus vai me trazer de volta. Mas se não for também, se eu pequei, se eu mereço a morte, que Deus então me mate, que Deus acaba com a minha vida. Davi está tão deprimido que ele se coloca de uma maneira nas mãos de Deus que ele nunca se colocou, porque praticamente todo Israel se levantou contra ele. Os anciões que estavam do seu lado, que eram companheiros de Davi, está unido a Aitofel, que era o seu oráculo, o seu conselheiro maior, e juntamente com seu filho. Ele está assim se sentindo como uma das piores pessoas da face da terra. Pare e pense: o teu filho se uniu ao teu maior inimigo. O teu filho se levantou e procura uma situação para te matar. O sangue do teu sangue se levantou contra você para acabar com a tua vida. Imagine o que Davi estava sentindo. Ele estava vivendo os piores dias da sua vida. Tudo que Davi havia passado, tudo que ele havia enfrentado na sua vida, não é nada perto do que ele está passando agora. Porque o pior, o que ele menos imaginava, aconteceu. E agora chega o momento que Aitofel começa ali a dar conselhos para Absalão. Ele conhece Davi, ele conversava com Davi, ele falava a respeito de todos os assuntos, tanto das concubinas, quanto ali as decisões que Davi deveria ter que tomar em Israel. Ele ali estava a par de tudo, ele sabia das fraquezas de Davi, sabia do caráter de Davi, sabia dos segredos de Davi. Praticamente, Davi estava nas mãos de Aitofel. Aitofel era um homem que conhecia muito ao rei, e agora ele
por conta de conhecer, por conta de saber das fraquezas, ele começa ali a falar com o filho de que forma o filho teria que fazer para derrubar o seu próprio pai. Absalão já havia deixado o inimigo, adotar o seu coração. A sua mente estava totalmente cauterizada. Só havia pensamentos malditos dentro da mente de Absalão. Ele só pensava dia e noite em derrubar o pai e matar o pai e tomar o poder. E ali Aitofel diz para ele: pega as 10 mulheres que o teu pai deixou dentro do palácio, deita com elas, dorme com elas, mas faz isso em praça pública. Mostra para todo mundo que você está desonrando o teu pai, pegando as concubinas dele. Porque fazendo isso as pessoas vão te respeitar ainda mais, vão dizer: este homem está realmente querendo o poder e vai tomar o poder e ele vai derrubar o rei de Israel, ele vai tomar o trono dele. Aitofel começa a conspirar, porque o maior desejo que Aitofel tinha era de ver Davi pagar por tudo que ele havia feito a Urias. Nós sabemos que Aitofel era ali o avô de Betseba, e por ser avô de Betseba, ele havia ficado com o coração amargurado em saber o que Davi havia feito para Urias. Aitofel guardou durante anos esse sentimento maligno dentro do seu coração, esperando o momento e a hora para poder vingar do rei Davi. Quantas vezes ele sorriu, quantas vezes ele abraçou, quantas vezes ele incentivou, quantas vezes ele aconselhou a Davi, mas no fundo, o que ele queria era ver Davi destruído, o que ele queria era acabar com a vida de Davi. Tem muitas pessoas que se aproximam de nós, que estão ao nosso lado, mas que Deus queira que não. Tomara que este dia nunca chegue. Tomara que nunca isso venha acontecer, mas tem muitas pessoas que às vezes estão do nosso lado, que estão guardando sentimentos de Aitofel, estão aí com as mesmas amarguras dentro do seu coração que Aitofel tinha. Tem pessoas, meus irmãos, que não vê a hora de te derrubar. Tem pessoas que querem tomar posse daquilo que é teu. Tem pessoas que querem, muitas das vezes, fazer a cabeça das pessoas que ali te amam ou que tem alguma coisa, algum ressentimento contra você. Essas pessoas querem ali jogar fogo, quer jogar lenha, quer jogar fogo na fogueira para ver ali um negócio incendiar. Tem pessoas que não vê a hora e a oportunidade de te defamar, de planejar, de maquinar de que maneira elas vão fazer para ver você cair. Este homem não era um homem que vivia distante do rei, não era um estrangeiro, não era uma pessoa que via Davi de vez em quando, era aquele que comia na sua mesa, que comia do seu pão, que sabia das suas intimidades. Saiba você que as pessoas que são nossas inimigas, essas pessoas, nós jamais vamos ser surpreendidos por elas, porque nós sabemos que o que na verdade elas querem conosco. Nós sabemos que os nossos inimigos, eles estão aí torcendo para a nossa queda, que eles maquinam mal contra nós. Sabemos que qualquer oportunidade que nós dermos a eles será o suficiente, se nós não estivermos atentos, será ali o suficiente para eles virem e acabar com a nossa vida e para acabar com a nossa alegria. Mas o perigo não está nos nossos inimigos. Nós não temos que tomar cuidado com os nossos inimigos, nós temos que tomar cuidado com os nossos amigos. Ah, pastora, mas só está falando que eu não tenho que ter amigos? Sim, você tem que ter amigo, mas eu quero te dizer, não é porque você tem um amigo que você vai confiar nele totalmente 100%, porque a palavra de Deus fala: maldito o homem que confia no homem. Aitofel, ele se tornou um Judas na vida de Davi, assim como Judas lá na frente, 1000 anos depois, faria com Jesus o que ele fez. Aitofel fez com Davi o mesmo que Judas
fez com Jesus. A única diferença foi que Aitofel não recebeu ali o dinheiro que Judas recebeu. Mas Aitofel agora aproveita que Davi está chorando, que Davi está fragilizado, que Davi está desconcentrado, aproveita que Davi perdeu as forças para derrubar ele de uma vez por todas. Aitofel pensou, ou é agora ou é nunca. Se eu não derrubar Davi agora, se eu não acabar com ele agora, eu não vou ter outra oportunidade, outra chance. E agora ele conspira, diz para o filho, vai, fica com as mulheres dele, toma o trono, toma o poder. E olha aqui, você quer saber de uma coisa? Eu estou tanto do teu lado, eu estou tanto te apoiando, que eu vou arrumar 12 mil homens para ir atrás de Davi. Esses homens são homens ligeiros, homens espertos, homens de guerra. Eles vão vasculhar, vão descobrir aonde Davi está com os valentes, e eu vou pegar ele de surpresa e vou matar ele e vou trazer ele para você. Porque eu fazendo isso, aí você vai tomar o poder, vai se assentar no trono de uma vez por todas, e você não vai correr o risco de não conseguir se tornar o rei de Israel. Quando ele dá esse conselho, Aitofel dá esse conselho para Absalão, Absalão manda chamar Uzai. Uzai, quando Davi foge, quando Davi sai para o deserto, diz a palavra que Uzai estava com Davi. E Davi chama Uzai e diz para ele, olha, faz um favor para mim, eu sei que você decidiu me seguir, você está comigo, eu sei que você tem amor em mim, tudo, mas eu quero te pedir um favor. Vai, volta. Os sacerdotes já voltaram com a arca, eles vão ficar lá observando as atitudes, os conselhos que Aitofel está dando para Absalão, mas eu quero que você também volta para você descobrir da trama, o que está sendo falado, o que está sendo armado contra a minha vida. Vai lá, descobre e me fala. Diz a palavra que Davi, ele envia Uzai como espião para voltar para Jerusalém, para praticamente apoiar Absalão, se mostrar amigo de Absalão, para poder aí trazer o recado e falar para Davi todo a respeito da total conspiração que estava sendo planejada contra ele. Uzai vai, ele volta, chega lá, ele se apresenta para Absalão. Absalão olha para ele e diz, mas você não tinha ido embora? Você não era para continuar sendo fiel a Davi? E ali Uzai diz para ele, não, eu voltei porque eu pensei bem e eu acho melhor ficar com você, porque eu tenho que manter a minha fidelidade para com você, diz a palavra de Deus. E então, quando Absalão recebe aí esta palavra de Aitofel, esse conselho de Aitofel, diz a palavra no versículo de número 15 do capítulo 17, e disse então Uzai a Zadok e Abiatar, sacerdotes, sumos sacerdotes. E assim aconselhou Aitofel Absalão e os anciões de Israel, e dessa maneira eu aconselhei. Quando Absalão recebe o conselho de Aitofel, diz a palavra que ele manda trazer Uzai diante dele. Ele manda chamar Uzai para questionar, para perguntar a Uzai o que ele achava a respeito do conselho que Aitofel havia dado. Porque Aitofel havia dito, eu vou pegar 12 homens, nós vamos aí catar Davi, de supetão, ele não vai estar esperando, nós vamos pegar ele e vamos acabar com ele, vamos acabar com os homens que estão com ele. Mas quando Absalão chama Uzai, e Absalão explica para Uzai do conselho que Aitofel havia dado, Uzai, que já estava preparado, diz, não, esse conselho de Aitofel não é bom, eu conheço teu pai é ligeiro. Se você sair para
com esses homens para poder buscar o teu pai, vocês não vão encontrar ele vai estar escondido, ele não vai estar no meio dos homens. Teu pai é homem valente, homem de guerra. E vou te dizer mais, ele deve estar muito amargurado, e os homens que estão com ele estão muito amargurados, estão se sentindo feridos como uma ursa que foi arrancada ali os filhotes dele. Vai acontecer uma tragédia, vai acontecer o pior. E eu vou dizer, o teu pai, ele tem estratégia de guerra, vocês não vão conseguir pegar ele. E diz a palavra que Uzai, ele dá conselhos para Absalão. E quando Uzai veio a Absalão, falou-lhe Absalão dizendo a respeito que Aitofel havia dito. Então Uzai disse a Absalão: o conselho que Aitofel te deu dessa vez não é bom, não é bom. E acrescentou: tu sabes que teu pai e os seus valentes estão amargurados. Ele diz para ele: se você fizer isso daí, você não vai conseguir de maneira pegar a Davi. E então diz a palavra que Aitofel, que está ouvindo o que Uzai está dizendo, ele começa a ficar com o coração apertado ao ver que Uzai está dando outro conselho totalmente diferente para Absalão. Mas aqui Deus está agindo. O conselho que Aitofel havia dado para Absalão, se Absalão executa esse conselho, Davi ia ser pego de surpresa no acampamento e os seus homens, e ele ia conseguir acabar com Davi, ia conseguir derrotar Davi. Mas Deus aqui cega Absalão. Deus aqui muda totalmente, o coração de Absalão para que ele venha escutar o conselho de Uzai, não de Aitofel. E Aitofel começa a ficar irado, porque ao ver que Uzai estava dando conselhos para Absalão, porque até então Aitofel se sentia o maioral, o dono da verdade. E ele agora que queria matar Davi, que queria destruir Davi, ele está vendo que ele não vai conseguir da forma e da maneira que ele queria. E assim, diz a palavra, então Uzai deu outro conselho totalmente diferente. E quando Absalão ouviu o conselho de Uzai, que disse: então o atacaremos em qualquer lugar que o possa achar. Ele diz: pega aí todos os homens, pega muitos homens, desde Dan até Berseba. Vamos arrumar aí homens demais. E aí nós vamos e atacamos, pegamos todo mundo de surpresa, matamos pegamos o rei, vamos amarrar ele, vamos arrastar ele por todo lado, vamos envergonhar ele, humilhar ele diante de todo mundo. É isso que você deve fazer, é dessa forma que você deve fazer. E diz a palavra que então Absalão e todo o povo de Israel, quando ouviram o conselho de Uzai, ele diz: é melhor o conselho que Uzai está dando do que o conselho que Aitofel está dando. Este homem agora, Aitofel, a sabedoria dele não está adiantando nada, porque Deus colocou na boca de Uzai as palavras certas para convencer Absalão de que ele não deveria fazer o que Aitofel havia lhe dito. Deus entrou com providência no último momento, porque Deus sabia que se levasse adiante o plano que Aitofel havia falado, Davi, o seu servo, seria executado. O Senhor te diz nesta noite: ainda que as pessoas estejam levantando, estejam usando parentes teus para te destruir, para te derrubar, ainda que o inimigo esteja usando a boca de homens para falar contra você, para acabar com a tua vida, saiba que o Senhor teu Deus está no controle de todas as coisas. O inimigo vai ser confundido, porque Deus já levantou pessoas, levantou homens e mulheres que vai ser usado por ele, que vai ser boca dele aqui na terra, homens e mulheres que vão profetizar, e quando eles abrirem a boca, quando eles intercederem, quando eles orarem por você, o teu inimigo será confundido.
Aitofel agora está sendo confundido, porque ele pensa, eu era o oráculo do pai dele, tudo que eu falava o pai dele escutava, e agora eu estou do lado dele, abandonei o pai dele para ficar do lado dele, e ele, ao invés de ouvir o meu conselho, ele vai ouvir o conselho de Uzai? Ele se sente diminuído, porque Aitofel era um homem orgulhoso, era um homem que soberbo, porque ele pensava, dentro de Jerusalém, em todo Israel, não há homem sábio como eu. Só que ele se esqueceu que quando ele passou de lado, a bênção que estava sobre ele perdeu, porque ele havia perdido o temor do Senhor. A palavra de Deus fala que aquele que teme ao Senhor, o princípio de toda sabedoria, né? Se nós quisermos termos sabedoria, nós temos que ter temor no Senhor. Tem pessoas que estão dando com os burros na água. Tem pessoas que estão perdendo causa, estão perdendo casamento, estão perdendo filho, estão perdendo negócios grandes, está perdendo até a saúde, porque estão perdendo o temor no Senhor. Tem pessoas que estão arriscando, estão dando passos largos, estão tomando iniciativas por conta própria, porque perderam o temor do Senhor. Acham que fazendo o seu jeito e da sua forma vão conseguir, vão ter êxito. Saiba que se o Senhor não te der sabedoria, se o Senhor não abençoar os teus passos, se o Senhor não direcionar a tua vida, você vai se tornar um Aitofel. Você vai ficar aí deixado de lado. Os teus conselhos, as tuas atitudes vão se tornar vergonha para você mesmo. Então deixa tudo de lado, coloca tudo que você falou que ia fazer, deixa de lado e busca Deus, se ajoelha, se curva. Lembre-se que Deus é Deus e que quem vai te dar a direção, quem vai resolver o teu problema, as tuas dificuldades é Deus. Tem pessoas que colocam os seus problemas nas mãos de Deus de manhã, de tarde ele tira. Ele coloca de tarde e de noite ele tira. Tem pessoas que dizem eu confio em Deus, mas ele pede conselho para um, ele fala o que o outro faz, faz o que o outro manda, ele ouve o que o outro fala, mas o que Deus está falando, o que Deus está dizendo, ele não quer ouvir. E quer ter vitória, quer prosperar, quer crescer, quer ver a família sendo abençoada. Você tem que colocar, querido, temor no teu coração. Para de se achar, para de achar que você sabe tudo, que você pode fazer aquilo que você bem entende, porque tudo, as consequências das tuas atitudes, vai muitas das vezes transparecer na vida de muitos, mas as maiores consequências, quem vai ter que aguentar vai ser você. Davi, quando ele perdeu um pouco o temor de Deus, ele tomou a mulher de um homem para si, matou o homem e tomou a mulher deste homem como esposa. Davi, depois que por um momento que ele se afasta de Deus, ele decide fazer o que estava no seu coração, por anos e anos ele teve que arcar com as consequências. E Absalão agora deixa o ódio no seu coração entrar, deixa a amargura no seu coração entrar, e ele perde também totalmente o temor de Deus, porque ele se esquece que quem havia levantado o pai dele era Deus. Ele se esquece que Israel havia prosperado, estava aí se tornado uma nação poderosíssima e rica, porque Deus havia abençoado Israel através da vida de Davi. Ele se esquece de tudo. Ele se esquece que um homem com a estatura pequena, do tamanho que o seu pai era, arrancou a cabeça de um gigante. Ele se esquece que Davi era um homem instruído por Deus. E depois que ele perde o temor do Senhor, depois que ele decide tomar as suas próprias decisões, decide fazer aquilo que dá na sua cabeça, ele acha que está andando para frente, que está se tornando poderoso, que os seus projetos e os seus planos estão fazendo dele
um homem bem-sucedido, mas ele está cavando a sua própria sepultura. Ele está andando de passos largos com o inimigo, está ali conspirando contra a sua casa, contra o seu próprio pai. Ele está ouvindo a voz do diabo, e por conta disso Deus agora cega Aitofel, Deus confunde Aitofel, porque Davi, apesar de ter errado, de ter pecado, ele clama e pede para Deus para confundir Aitofel nos conselhos que ele vai dar para Absalão. Tem pessoas, meus irmãos, que apesar de ter errado, de ter tomado decisões erradas, eles continuam pedindo perdão, continuam clamando, continuam tendo temor no seu coração. E é por isso que Deus está aí, continua direcionando os seus passos, continua direcionando a sua vida, e ninguém consegue derrubar essas pessoas. Por quê? Porque elas têm os seus defeitos, mas elas temem a Deus, elas respeitam a Deus, elas não tomam atitudes sem a permissão de Deus. E agora Uzai dá o conselho, e Absalão, com os homens, ao ouvir o conselho, os homens dizem para ele: o conselho de Aitofel, o conselho de Uzai é bem melhor do que o conselho de Aitofel. Este homem ignorado é deixado de lado, e agora ele passa a se sentir um inútil. Ele é envergonhado diante de todos os anciões que estavam do lado dele. Ele agora se sente um zero à esquerda, e ele pensa: eu não sirvo mais para nada. E então Uzai, ele avisa ali os dois sacerdotes. Ele chega e fala para Zadok e Abiatar, e Zadok e Abiatar chama ali os seus filhos Aimás e Jonatas, e fala para eles: vai e avisa Davi que eu mudei os conselhos que Aitofel havia dado para Absalão. Absalão me escutou. Fala para eles que o acampamento vai ser atacado, para ele se preparar, para ele fugir, para ele correr. E então esses dois moços saem às escondidas para levar ali a notícia. E eles não podem serem vistos, porque eles viviam em Jerusalém, mas diz a palavra que eles são vistos. Um homem vê os dois, e eles então fogem e acabam se escondendo em uma cisterna. Diz a palavra que eles correm, fogem e vão ali, se escondem em uma cisterna, e uma mulher vem, e essa mulher tampa a cisterna, coloca ali umas farinha, coloca umas coisas em cima do poço ali, né? Os dois fugiram, e ali eles são escondidos por esta mulher. E eles chegam à casa de um homem em Baurim, no versículo de número 18, mas foram vistos por um moço, o qual avisou Absalão. E então Absalão, quando fica sabendo, ele manda, né, ali pessoas irem atrás dos dois. E enquanto os dois se apressam, eles correm e se escondem na casa de um homem em Baurim, o que tinha um poço em seu pátio. Eles desceram para dentro desse poço, a mulher veio, cobriu aquele poço e espalhou ali grãos sobre aquele poço. Mas eles, depois que eles passam, não conseguem descobrir que os dois estavam ali. Eles conseguem chegar aonde Davi estava, e ali eles revelam tudo que haveria de acontecer. Então o servo do Senhor é avisado que a cilada estava armada, que os homens de Absalão iriam vir para acabar com Davi, e que Absalão viria junto. E então Davi se prepara para enfrentar o que estava por vir. E diz a palavra que enquanto tudo isso está acontecendo, Aitofel, ele sente uma opressão tão grande, ele sente um peso que vem sobre a sua vida de uma maneira tão forte, que diz a palavra do Senhor, que Aitofel, vendo que não se tinha seguido o seu conselho, que Absalão não seguiu o seu conselho, ele vai ao Bardom, um jumento, e ele pega aquele jumento, ele se levanta, ele vai para a sua casa, na sua cidade, chega ali, ele arruma a sua casa, coloca
tudo em ordem. E ele vai, procura uma árvore, joga uma corda naquela árvore e ele tira a sua própria vida. E no sepulcro do seu pai, ali ele é enterrado. Eu quero dizer que todo o Aitofel que tem se levantado contra a tua vida, que no passado foi teu amigo, que comeu na tua mesa, que deu conselhos para você, que catou as coisas da tua boca, que hoje está conspirando contra a tua vida, eu quero te dizer para você que a árvore já está esperando. Esse Aitofel já tem uma árvore aguardando ele e esperando ele, porque ele não vai durar, ele vai ser abatido. Deus vai derrubar os nossos inimigos, o inimigo da nossa família, os inimigos do nosso ministério, os nossos inimigos que têm tramado contra nós, têm se levantado e têm às vezes conspirado, colocando até pessoas do nosso próprio sangue contra nós, não vai perseverar. Eu quero dizer para você nessa noite, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Aitofel, a sua história acaba aqui, porque ele entra em desespero e ele não suporta, né, tudo aquilo que estava acontecendo com ele. E diz a palavra que ele procura ali uma árvore e ele toma a decisão de tirar a sua própria vida. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus, ele é fiel. Nenhum Aitofel vai prevalecer contra a nossa vida. Se existe Aitofel dentro da nossa casa, se existe Aitofel cercando a nossa família, em nome do Senhor Jesus, ele vai ser arrancado. Deus vai arrebentar, vai tirar esse Aitofel, onde quer que ele esteja. Então, não se surpreenda se amanhã ou depois, ou até mesmo essa semana, você descobrir aí, Deus tirar a máscara de Aitofel que estava alojado dentro da tua casa, de Aitofel que estava se passando por teu amigo, por teu conselheiro, por uma pessoa boa. Não fique aí assustado com o que Deus vai fazer, porque o Senhor, ele é fiel e ele está ao lado daqueles que o temem. Se você tem temido a Deus, ainda que você errou, negligenciou, clama, levanta a tua voz, cubra a tua cabeça, chore nos pés do Senhor, porque maior é o que está contigo. Amém? Nós vamos orar agora, clamando, pedindo ao Senhor que venha abençoar a nossa casa, que venha livrar a nossa casa, que venha arrancar do nosso caminho todo espírito de falsidade, de mentira e de engano, que todas as setas, tudo aquilo que Satanás tem preparado contra nós não vai prevalecer. O Deus de Israel que está na nossa vida, ele é o nosso escudo e ele é a nossa fortaleza. O demônio, meus irmãos, ele se levanta, mas se levanta para cair. E eu creio que até no final desta campanha você vai ver muitas mudanças grandiosas acontecerem diante dos teus olhos, porque Deus já está tratando com Absalão, Deus já está tratando com Aitofel, Deus já está tratando com aqueles que te apunhalaram pelas costas, com aqueles que conspiraram. Ai deles se não se arrependerem, ai deles se não se voltarem para Deus enquanto é tempo. Deus irá levar eles à direção da sepultura e da cova que já está aberta. Essa é uma palavra que Deus está colocando na minha boca. Não sou eu que estou te dizendo isso para poder de jeito nenhum te impressionar, mas o Senhor está dizendo que Ele está preparando a cova, a sepultura para todos aqueles que está querendo acabar conosco, que está querendo tomar aquilo que é nosso. O trono que Deus nos colocou, nos deu, a cadeira que Deus preparou para nós é nossa. A coroa que Deus colocou de honra na nossa cabeça, não há demônio, não há inimigo, não há invejoso, não há ninguém que vai tirar de nós. Amém? Toma posse dessa palavra nessa noite, dessa vitória que Deus está te entregando, que Deus está te dando, porque eu já tomei e eu creio, ainda que doa, ainda que a gente venha a se assustar, Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Ore pelos teus filhos, clame pela tua família, clame, chore, pague o preço,
para que Deus venha aí a cercar totalmente a tua casa e que as ciladas caiam por terra. Vamos orar agora. Segure aí nas suas mãos, né, a água que é para beber e a água que você vai estar usando aí na sua casa. Querido Deus, nós nos preparamos agora. Mais uma vez, nós entramos na tua presença. Deus, aonde quer que uma garrafa, Senhor, ou um copo de água, Senhor, ó Deus, esteja sendo levantado, nós consagramos ao Senhor e pedimos que a tua unção, Senhor, seja derramada sobre estas águas. Deus, nós clamamos e pedimos ao Senhor, nesta quarta-feira, existe pessoas se levantando, tramando contra a nossa vida, existem inimigos que entraram dentro da nossa casa, existem pessoas, ó Deus, que têm nos cercado e têm desejado a nossa queda. Satanás, Senhor, se levantou, mas se levantou para cair. Deus, nós declaramos, ó meu Pai, nesse quinto elo da campanha, que todos os nossos adversários, que todos aqueles que têm se levantado e têm se unido, ó Deus, para nos destruir, que têm desejado ver a nossa família destruída, o nosso casamento, que têm desejado, ó Deus, que dentro da nossa casa haja discórdia, contenda, confusão, intriga. Deus, que tudo isso caia por terra. Deus, nós clamamos agora e pedimos ao Senhor, meu Pai, que acampe os teus anjos ao redor da nossa casa, ao lado dos nossos familiares. Nós declaramos, Deus, que todo espírito de derrota, espírito do inferno, espírito de enfermidade, de loucura, todos os demônios que têm se levantado vão ter que recuar, vão marchar agora, vão marchar de ré para o inferno, porque nós declaramos que no sangue de Jesus há poder. Deus, eu declaro que a água que essa pessoa vai beber, Deus, se ela estiver enferma, ela vai ser curada. Se ela, Senhor, se alimentou, comeu algo consagrado aos demônios, às entidades, Deus, isso vai ser desfeito na vida dela. Toda amarração que está nesse casamento, que foi feita há anos, está sendo desfeita agora. Nós declaramos que se houver algum trabalho de feitiçaria dentro dessa casa, de encantamento, de benzimento, ó Deus, nós declaramos que nada vai prevalecer. Nós agora, Senhor, nos unimos em oração e declaramos, ó Pai, que todo espírito da morte, toda opressão do diabo caiu por terra, todo laço e armadilha armado contra nós e preparado contra nós não vai prevalecer. Em nome de Jesus, nós tomamos posse da vitória, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Tome posse desta palavra, tome posse do teu milagre, da vitória da tua família. Confessa palavras de vitória, não confessa palavras de derrota. Tome posse do teu milagre, não abra mão das promessas de Deus. Acredite e confie, o Senhor é contigo, o Senhor é na tua vida, o Senhor tem o controle de todas as coisas. A tua vida está nas mãos de Deus. Deus não perdeu o controle da tua vida, da tua casa, da tua família. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, que a vitória é minha e a vitória é tua, pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eu vou me despedindo agora e agradeço aos irmãos, né, pelas orações, pelas intercessões. Continue orando, continue buscando ao Senhor. E até sexta-feira, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui mais uma vez, ouvindo mais uma palavra, mais um ensinamento da parte do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus. Amém? Fique na paz do Senhor. Deus abençoe. Uma ótima semana. Amém? Graças a Deus.